Oi pessoal, vamos para mais um vídeo do canal Mundo Matemática. Esse é o último vídeo com relação às noções primárias de matemática. E a aula de hoje é sobre numeral e alguns sinais que a gente utiliza na matemática. Vamos lá, numeral, né? Numeral é a palavra que atribui quantidade aos seres ou elementos de um conjunto, por exemplo, e os situa em determinada sequência. A gente utiliza essa palavra numeral tanto na gramática normativa da língua portuguesa, quanto na matemática. E aí a gente vai observar que nós vamos estudar nessas duas disciplinas. Temos aqui alguns exemplos de numerais que representam o número 10, por exemplo. A gente tem o 10 aqui representado pelos algarismos indo-arábicos. Temos o 10 de forma escrita, né? O 10 representado pelos números romanos. O 10 na forma de conjunto, contendo 10 unidades, né, que é a dezena, e assim sucessivamente. Então, a gente tem várias formas de representar o mesmo número, o numeral. Quanto à classificação dos numerais, a gente vai ter 5, certo? Temos os cardinais, que são os que indicam quantidade, contagem. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Nós vamos ter ainda os números ordinais, que são os que indicam ordem de uma sequência. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Temos ainda os numerais coletivos, que fazem referência a um conjunto de elementos, quando eu, por exemplo, considero uma dúzia, uma dezena, uma centena e assim sucessivamente, certo? Nós também temos os números fracionários, que são os que indicam partes de um inteiro, como metade, um terço, 2/5 e assim sucessivamente. E por último, nós temos os numerais multiplicativos, que como o próprio nome já diz, eles expressam a ideia de multiplicação. Então, a gente tem o dobro, o triplo e assim sucessivamente também, certo? Agora vamos aos sinais, né, que a gente tem. Dentre os sinais que a gente utiliza na matemática para fazer algumas operações, a gente tem o sinal de mais, que a gente utiliza na adição. Por exemplo, 4 mais 2 igual a 6. A gente também vai ter na subtração o sinal de menos. Por exemplo, 10 menos 5 igual a 5. Na operação de divisão, a gente tem várias formas de representar esse sinal de divisão. Ele pode vir com dois pontinhos e uma barrinha entre eles, apenas os 2 pontinhos, uma barra inclinada, que é muito utilizado, por exemplo, em receitas, para colocar a quantidade de ingredientes que vai ter naquela receita, ou ainda a barrinha na horizontal, que é mais utilizada na questão de frações, né? E lembrando aqui que uma fração, ela nada mais é do que uma divisão, é eu dividindo, né? Na fração a gente tem numerador e denominador. Então, na divisão, é justamente eu dividir esse numerador pelo meu denominador. Como exemplo aqui de divisão, a gente pode citar 2 dividido para 2, que dá 1. Ainda 6 dividido para 2, que dá 3. Ou, como a gente vê muito na receita, né? 1/2 ou metade, que é 0,5.
10 dividido para 2, que é 5, e assim vai. A gente também tem o sinal da multiplicação, que é o sinal de vezes ou um pontinho, certo? Por exemplo, 5 vezes 3, que é igual a 15. Ou ainda, 1 vezes 3, que é igual a 3. Ou ainda, a gente tem uma situação em que eu não vou ter nenhum sinal indicando essa operação. Por exemplo, se eu tiver 3, que multiplica 2x. Como é que eu sei que isso aqui é uma multiplicação se entre o 3 e o parênteses eu não tenho nada indicando? É justamente isso. Quando eu tenho essa falta de indicação e há uso do parênteses, então eu estou me referindo a uma multiplicação. Então aqui eu quero dizer que o 3 está multiplicando 2x. E 3 vezes 2x é 6x. A gente também vai ter o sinal de igualdade e o sinal da diferença. Por exemplo, quando eu digo que 2 elevado a 2 é igual a 4, eu tenho que esse 2 elevado a 2 é uma outra forma de escrever o número 4, mas eles continuam tendo quantidades iguais e se referindo ao mesmo número. E diferente, por exemplo, era se eu dissesse que 2 elevado a 2 é diferente de 3, porque não é igual a 3, é diferente. Agora a gente tem aqui o sinal de menor que e maior que. Por exemplo, 4 é menor que 10. 5 é maior que 2. Aqui é importante que vocês percebam o seguinte, né? Como a maioria dos professores sempre se refere assim nas aulas do ensino básico, né? O sinal aqui, ele fica aberto para o número maior e ele aponta para o número menor. No caso aqui, ó, ele está aberto para o 10, porque 10 é menor que 4. E ele está apontando para o 4, porque 4 é menor que 10. Já que ele está aberto para o 5, porque 5 é maior que 2. E ele aponta para o 2, porque 2 é menor que 5. Da mesma forma do sinal de menor que e maior que, eu vou ter o sinal de menor que ou igual e maior que ou igual. Qual é a diferença? É porque agora esse número, além de ser maior ou menor, ele também pode ser igual a um outro. Como exemplo, se eu tiver aqui x, sendo que x ele é menor que ou igual a 2, e x pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, esse número x, ele pode ser o próprio 2, já que ele pode ser igual a 2, mas ele também é menor que 2. Então, ele pode ser 2, ele pode ser o número 1, pode ser o 0, pode ser o menos 1 e por aí vai. Já que y é maior que ou igual a 9 e y pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, esse y, ele pode ser o 9, já que ele pode ser igual a 9, mas ele pode ser maior que 9 também. Então, ele pode ser 10, pode ser 11, pode ser 12 e por aí vai. É importante colocar aqui que se não existisse esse igual aqui, ou seja, se o sinal fosse x menor que 2, então eu não poderia colocar o 2 nesse conjunto. A mesma forma do y. Se o y fosse maior que 9, então eu não poderia colocar o 9 aqui nesse conjunto, certo? Outros símbolos que a gente utiliza bastante nas operações de matemática, principalmente nas operações envolvendo expressões numéricas e expressões algébricas, é o parênteses, o colchete e a chave, né? Parênteses, colchetes e chaves. Então, vamos falar um pouquinho sobre expressões numéricas para a gente entender melhor como é que a gente usa esses símbolos, certo? Então, o que são expressões numéricas? São sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando uma determinada ordem. Né? A ordem das operações, qual é essa? A ordem das operações, ela vem se eu não tiver nenhum dos símbolos que eu mostrei acima. Então, se eu não tiver na expressão numérica nenhum parênteses, ou nenhum colchete, ou nenhuma chave, então eu vou seguir a ordem das operações. Que ordem é essa? Primeiro, eu vou resolver as operações envolvendo potenciação e radiciação. Depois, eu vou resolver as operações envolvendo multiplicação e divisão. E, por último, soma e subtração. Mas, se nessas expressões numéricas ou algébricas que eu estiver resolvendo tiver os símbolos de parênteses, colchetes e chaves, então eu vou seguir a seguinte ordem.
Primeiro, eu resolvo as operações que estão dentro dos parênteses. Depois, eu vou resolver aquelas operações que estão dentro dos colchetes. E, por último, eu resolvo as operações que estão dentro das chaves. E aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente fazer. Então, eu tenho aqui 2 mais 8, menos 3, menos 5 mais 15. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho operações, uma expressão numérica, onde eu não tenho nenhum símbolo dos que eu apresentei acima. Então, eu não tenho parênteses, nem colchetes, nem chaves. E também não tenho nenhuma potenciação ou radiciação, nem multiplicação e nem divisão. Então, eu só tenho aqui soma e subtração. Nesses casos, então, eu posso resolver da forma como eu achar melhor. Então, eu vou resolvendo a continha da seguinte. Então, pessoal, eu vou resolver aqui, né, a conta da seguinte forma. 2 mais 8, 10. Menos 3, menos 5, menos 8. E vou repetir o mais 15. 10 menos 8, 2. Mais 15, 17. Nesse outro exemplo, a gente tem o seguinte. 10 mais a raiz quadrada de 144, menos 5 ao quadrado, mais 3 vezes 4, menos 1. Então, primeiro a gente vai fazer as operações da radiciação e da potenciação, né? Então, vamos lá, vai ficar 10 mais a raiz quadrada de 144 é 12. Aqui é importante frisar o seguinte, esse menos, ele não está dentro de parênteses, então não tem o seguinte, menos 5 ao quadrado. Quando eu tenho menos 5 ao quadrado e esse menos 5 está entre parênteses, então isso significa que o menos 5 vai entrar na minha potenciação. Ou seja, a minha potência está se referindo ao próprio número menos 5, certo? É um número negativo. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5, menos por menos dá mais, 5 vezes 5 dá 25 positivo. Porém, quando eu tenho esse sinal fora de parênteses, então significa que a minha potenciação ela está se referindo ao número 5 positivo. Então, eu vou ter 5 vezes 5, que dá 25. E vou repetir o sinal que estava aqui, porque é referente à operação de subtração. Então, vai ficar menos 25, mais 3 vezes 4, 12, menos 1. Então, vamos lá. 12 mais 12 dá 24, mais 10, 34. Menos 25 menos 1 dá menos 26. E 34 menos 26 dá 8. Certo? E por último, nós temos essa outra expressão numérica, agora utilizando parênteses e colchetes. Então, primeiramente, a gente vai resolver o que está dentro do parêntese. Então, vamos repetir aqui o colchete. Vou repetir o 18 também, porque mesmo que essas operações estejam dentro do parêntese, eu ainda tenho que obedecer às ordens das operações que eu tenho que efetuar primeiro. Então, primeiramente, eu vou ter que efetuar a multiplicação. Então, 18, 3 vezes 2 dá 6, 18 mais 6. E vou repetir o restante, dividido por 8, mais 5 vezes 3, fecho o colchete, dividido para 6. Então, vamos lá. Agora, eu vou continuando resolvendo o que está dentro do parêntese, né? Eu vou ter que 18 mais 6 vai ser igual a 24. Então, eu tenho 24 dividido para 8. Posso resolver aqui, ó, 5 vezes 3, que dá 15, mais 15. Fecho o colchete, dividido para 6. Vou resolver primeiro aqui a operação de divisão. 24 dividido para 8 dá 3. Vou repetir o 15. Fecho o colchete, dividido para 6. 3 mais 15 é 18, dividido para 6. 18 dividido para 6 dá 3, que é o resultado. Bom, gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido e tenham tirado as dúvidas que ainda poderiam ter com relação a esses assuntos. Deixe seu like e se inscreva no canal.